Os irmãos podem sentar. Os irmãos, no domingo passado, a gente teve um acidente com uma criança que caiu aqui na escada e, até onde nós sabemos, quebrou o braço. A tia está aqui, eu tentei localizar a família a semana toda, liguei para tudo que é número que eu consegui no hospital, mas não consegui localizar a família. E a gente gostaria de visitar a família e de poder ajudar de alguma maneira. Estamos, irmãos, em mais um domingo que antecede o Natal. Hoje pela manhã falamos sobre as razões de comemorarmos o Natal. Naturalmente, as nossas razões não são as razões do comércio. Nós temos razões de fé para comemorar o Natal. E olhamos na palavra de Deus que uma das razões de comemorarmos o Natal é para anunciarmos a nós mesmos e às outras pessoas que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus, quando promete algo, Ele cumpre. E a gente, como crente, precisa ficar atento a isso, né? Porque é comum a gente encontrar os irmãos com adesivo nos carros, Deus é fiel. Ou então no Facebook, sempre alguém dizendo, Deus é fiel. E geralmente quando a gente diz que Deus é fiel, nós estamos pensando assim, Deus é fiel para me abençoar. Então Deus tem uma promessa para me abençoar, Ele é fiel, Ele vai cumprir. E esse é um lado da moeda. Mas tem o outro lado da moeda, é que a fidelidade de Deus também é para cumprir a palavra de Deus quando eu erro, desobedeço a palavra. Ele é fiel do mesmo jeito. A fidelidade diz que Ele faz com que a palavra se cumpra, seja para me abençoar, seja para me disciplinar. Ele vai cumprir do mesmo jeito, não é? É interessante quando a gente diz que Deus é fiel, queremos a bênção. Mas quando a gente faz algo de errado, aí a gente quer a misericórdia. A gente quer que Deus dê um jeitinho na palavra para que a gente não sofra a consequência. E não há como não sofrer a consequência. Toda decisão nossa tem uma consequência. Quando você desobedece a palavra de Deus, há uma consequência. Por mais que a gente diga para você, Deus lhe perdoou, e pode ser verdade, se você se arrependeu, Deus vai perdoar. Deus perdoa sempre quando você se arrepende. Mas a consequência da sua decisão, do seu erro, não tem como tirar. Deus não pode voltar a história e fazer você começar de novo, não tem como. Já pensou se Deus volta a minha história, volta a sua, o mundo não anda, né? Não anda, Deus estava toda hora voltando por causa de alguém. E não dá para voltar a história só a sua. Se volta, volta de todo mundo, então não dá. Nós comemoramos o Natal para dizer que a palavra de Deus é verdadeira. A promessa do nascimento de Jesus foi logo depois da queda do homem, ainda no jardim do Éden. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, disse tudo, como seria. E com tanta segurança que ele disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, como se já fosse algo acontecido. Então Deus cumpre a palavra. A segunda razão que nós comemoramos o Natal é porque o Natal é a maneira de Deus dizer que Ele veio ao mundo para acabar, para destruir as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás? A Bíblia diz que Satanás, ele sempre é mentiroso, pai da mentira, e que ele veio para nos destruir, para matar e destruir. Então, quando Satanás nos leva a pecar, ele nos escraviza. Você fica dominado pelo pecado. Eu até brinquei aqui de manhã falando sobre chocolate. Algumas pessoas na porta, pastor, o senhor foi logo comparar chocolate com pecado. Não, não era uma comparação do chocolate com pecado, porque geralmente o pessoal que é fissurado, desculpem a expressão, né? O pessoal que é fissurado em chocolate, aconteça o que acontecer, ele vai comer chocolate, não tem jeito, né? Então a ideia era só para dizer assim, quando alguém está preso pelo pecado,
ele não consegue sair, ele luta. Tem gente que até reconhece. Eu, quando comecei a beber, tinha 10 para 11 anos de idade. E eu sabia que aquilo me fazia mal. E eu prometia, eu chorava, eu vou deixar. Mas não deixava não. Ficava uma semana, 2, 1 mês, 2 meses. Mas depois estava no mesmo lugar, na mesma mesa, com os mesmos amigos, na mesma situação. Há casais que vivem em prostituição, e eles sabem que está errado, eles lutam, eles dizem, vou deixar, e não deixa, não consegue. A gente que lida com a droga, que usa a droga, e sabe que aquilo faz mal, e eu vou deixar. Eu já vi gente dizendo, não pastor, eu nem sou viciado, mas não deixa, não consegue. Está escravizado, está preso, está dominado. A Bíblia diz que o pecado é assim, ele nos escraviza. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para acabar, para destruir as obras de Satanás. A expressão que Deus usou lá no Jardim do Éden, na hora que o homem pecou, foi que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esmagaria. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Ele foi derrotado, destruído. Então eu hoje só vivo no pecado se eu quero ficar no pecado. Porque eu posso simplesmente entregar minha vida a Cristo e estar livre do pecado. Porque Jesus disse que se o Filho vos libertar, o que tem? Sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Então esse negócio, vamos fazer um culto de libertação para crente, não existe isso. Se você está precisando de libertação, é porque Cristo ainda não libertou. Se Cristo não libertou, você é escravo do pecado. Se é escravo do pecado, você, lógico, não é salvo, não é crente. Essa é a segunda razão para comemorarmos o Natal. E a terceira razão é para lembrar o amor de Deus. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos dizendo assim, temos um Deus que nos ama, temos um Deus que veio à nossa procura. Um Deus que quando nos criou, nos botou como coroa da criação, nos botou para cuidar de tudo que Ele criou, deu todo o poder na nossa mão, a tal ponto que o salmista diz que Ele nos fez um pouco menor do que Ele mesmo. Ainda diz assim, de honra e de glória o coroaste. Então Deus nos colocou acima de tudo, e nos deu poder para dominar tudo. E quando a gente então estava no domínio de tudo, decidimos que podemos viver sem Deus. Então mais ou menos assim, o Senhor já nos deu poder suficiente, então fica para lá que eu fico para cá. O homem então decidiu viver sem Deus. E nessa vida sem Deus, que ele achou que teria todo o poder, ele achou que teria todo o domínio, ele se tornou, foi escravo da criação. E a Bíblia diz então que para Deus nos tirar desta situação, Ele se fez carne. Ele se fez um de nós. E na nossa forma, a Bíblia diz, Ele não cometeu pecado, mas Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Tão forte essa expressão que a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Então, quando nós celebramos o Natal, estamos dizendo assim, olha, tem esperança, para você tem esperança, Deus veio à sua procura, Ele não mandou um enigma. Eu fico intrigado com a questão dos maias, o mundo vai acabar, o enigma maia. E aí eu disse, olha, eu tenho um bom amigo lá em Belém, Carlos Maia, um amigo meu, é maia. Mas essa coisa de enigma, Deus não mandou enigma para nenhum de nós, Deus não mandou um mapa para nenhum de nós, Deus não mandou um sinal para que a gente decifre. Não, ele mesmo veio à terra à nossa busca, para que não haja nenhum perigo da gente errar, para que não haja nenhum perigo da gente entender errado, da gente interpretar errado. Deus se fez um de nós para nos encontrar e nos levar para Ele mesmo. A expressão que Jesus usa lá em João 14 é assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, ele não diz onde eu estarei, onde eu estou, estejais vós também. Então ele diz, olha, eu estou aqui para levar você para onde eu estou, para ter você comigo onde eu estou.
Então o Natal é uma maneira que Deus teve para dizer assim: eu vim lhe buscar. O Natal é Deus dizendo: eu amo tanto você que eu deixei toda a glória, todo o poder que eu tinha, toda a honra que tinha no céu, e vim para ser igual a você. Larguei tudo por sua causa, para lhe resgatar, para que você não tenha nenhum perigo de errar, para que você não tenha nenhum perigo de se desgarrar. Eu vim à sua procura. E a expressão que Jesus usa é assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido. É o Senhor a minha busca, a sua busca. É o Senhor a minha procura, a sua procura. Ele quer me salvar e Ele quer salvar você. Se você se perder, não é porque Deus quis, não é porque Deus deixou. Ele fez tudo para a sua salvação, a ponto de vir à sua procura. Então você só se perde se não quiser ser achado. Você só se perde se não deixar que Ele o encontre. Hoje eu quero compartilhar, hoje à noite, 2 textos mais com você. Eu queria continuar nesse pensamento do Natal, mas só destacando para você o impacto que o Natal faz na vida, ou fez na vida das pessoas que experimentaram o Natal. Hoje o impacto na nossa sociedade é tremendo, né? O comércio já calcula quantos % vai ter de venda em relação ao ano anterior. Isso vai se tornando assim uma coisa meio louca, né? Se você acessa a internet, no Natal nem chegou, mas os grandes sites de venda já estão vendendo o saldo do Natal. Não, aproveite o saldo do Natal, já estão vendendo o saldo do Natal. A correria é tamanha que, se você arrisca nesses dias ir num shopping, porque aqui em Teresina, você tem que pedir misericórdia a Deus para tentar achar onde botar o pé, porque corre o risco de que não tem espaço para você botar o pé. Se você vai tentar andar no centro de carro, pede misericórdia a Deus para achar um lugar para estacionar, porque nem estacionamento a R$3 a hora tem vaga. Então é um frisson assim no mundo, é uma loucura que toma conta de todo mundo. E por mais que você diga: olha, Natal não é isso, se você não entrar naquele ritmo, parece que falta alguma coisa. Você fica se sentindo assim meio peixe fora d'água, pássaro fora do ninho. E aí o jeito é: vamos na mesma maluquice, vamos na mesma loucura, né? Se todo mundo está doido, deixa eu ficar doido também, né? Aí a gente embarca na mesma situação, corremos a mesma situação. E tem gente que fica aí estressado, meu amigo, que se você tocar num fio de cabelo, leva choque. Tal é a correria, tal é a agonia da situação. Abra sua Bíblia comigo para Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Como foi o primeiro Natal? Como é que aconteceu? Quais os impactos que eles causaram nas pessoas envolvidas? Claro que a gente poderia falar de muitas pessoas aqui. Eu quero destacar 2 grupos de pessoas: os pastores e os magos. Lucas 2, a partir do versículo 1. Texto que todos os irmãos conhecem, texto que você que está me ouvindo pela internet conhece, texto que se repete todo o Natal. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura. Esse fato aconteceu, explica Lucas,
porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, nascimento noturno. Eu não sei porquê, mas parece uma coisa, né? Mulher grávida só sente dor de noite, de madrugada de preferência, né? Verso 9. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos já até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino, como lhes fora dito. E todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Então preste bem atenção para você notar o impacto que o Natal causou nessas primeiras pessoas. Impacto bem diferente do que nós temos cada dia, que nós passamos um ano e comemoramos um Natal atrás do outro há 2000 anos. O texto bíblico diz que eles estavam na madrugada guardando os seus rebanhos, quando um anjo aparece para dar a eles a notícia de que Jesus havia nascido. Logo que o anjo dá a notícia, um coral de anjos vem para cantar a notícia. E o coral canta uma música muito simples e direta: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, ou aos homens de boa vontade. Quando o coral canta, o coral desaparece, os anjos desaparecem, e os pastores novamente se veem sozinhos com o seu rebanho. E o texto diz que eles então olham um para os outros e dizendo assim: olha, nós tivemos uma boa notícia. Agora vocês imaginam que o Messias era esperado desde o Jardim do Éden. Vocês imaginam que os profetas Jeremias, Isaías, Zacarias estavam constantemente repetindo que o Messias nasceria, a tal ponto de que esses profetas chegaram mesmo a dizer a cidade que ele nasceria. Então havia toda uma expectativa do nascimento do Messias, havia toda uma ansiedade de que o Messias nasceria. E pense que os primeiros que receberam a notícia da chegada do Messias não foram os que estavam no palácio. Eu vou ler daqui a pouco o texto dos magos. E os magos interpretaram erradamente no início, porque imaginavam que se o Messias tinha nascido, e o Messias era da descendência de Davi, portanto, era o rei dos reis, os magos entenderam que o lugar que ele deveria nascer era no palácio. E eles foram procurar o menino no palácio, procuraram no lugar errado. Mas era na cabeça deles, o rei dos reis não poderia nascer diferente. Mas os pastores têm a notícia dada pelo anjo e pelos anjos.
E a notícia é dada e dito claramente: o sinal vai ser esse, vocês vão achar o menino numa manjedoura, enrolado em panos. Quando eles recebem essa notícia, a decisão foi: vamos até Belém. Vamos até Belém. Em seguida, o texto diz: e eles foram apressadamente. Então eu queria que você pensasse nisso. A notícia do nascimento de Jesus causa naqueles primeiros homens um impacto que muda o valor que eles tinham na vida até aquele momento. Homens simples, homens do campo, homens que cuidavam do rebanho. Aquele rebanho que eles cuidavam era para eles tudo. Dali eles tinham leite, dali eles tinham a lã, dali eles tinham a carne. Ali era a sua economia, era o seu sustento, ali era a sua manutenção. Mas ao tomarem conhecimento do nascimento de Jesus, a primeira mudança é no seu sistema de valor. O texto diz: eles deixaram o rebanho onde estavam e foram atrás de Jesus. Pode até ter deixado vaqueiros lá cuidando do rebanho, o que é improvável. Mas a grande verdade, mesmo que tenham deixado alguém cuidando do rebanho, eles estavam claramente dizendo que a partir daquela hora tinha algo mais importante na vida deles do que a economia, do que o dinheiro, do que os bens. Tinha alguma coisa que tinha mais valor do que os bens para eles, esse outro valor maior do que os bens, do que o dinheiro, do que a economia, era a pessoa de Cristo Jesus. Quando a gente conhece Cristo, o nosso sistema de valor muda. Quando você descobre Jesus, os seus valores passam a ser outros, e as pessoas não conseguem entender. Elas não conseguem entender como é que você às vezes abre mão de algo que financeiramente é muito melhor para algo que financeiramente não é tão bom, por uma simples obediência à fé. Quantas vezes na vida eu ouvi alguém dizer: rapaz, isso é loucura? Eu já ouvi muitas vezes. Porque na cabeça de alguém que não tem Cristo, não encaixa. O sistema de valor é outro. Quando você conhece Cristo, Ele passa a ser para você o maior valor da vida. Eles deixaram o rebanho, eles deixaram o ganha-pão e foram em busca de Jesus. No dia que você descobrir que Natal é Jesus nascendo na sua vida, no dia que você perceber que Natal é Jesus fazer parte da sua vida, no dia que você perceber que Natal é Jesus não nascer na manjedoura, e nem a gente botar árvore, nem a gente fazer troca de presente, no dia que você perceber que Natal é Jesus nascer no seu coração, fazer parte da sua vida pessoal, no dia que você entender isso, seu sistema de valores vai mudar. Você vai perceber que, embora dinheiro seja importante, embora ganhar o pão seja importante, você vai perceber que agradar a Deus é mais importante do que isto. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Olha os pássaros, eles não plantam, não colhem, mas o Pai dá sustento a cada um deles. Jesus está dizendo, quando você o encontra, o sistema de valor muda. Você percebe que há alguém que lhe sustenta, você percebe que a sua vida não está nas suas mãos, o seu ganha-pão não está na sua capacidade. Você percebe que a sua vida e o seu ganha-pão está na mão de Deus. E quando você confia em Deus, você sabe que assim como Ele sustenta as aves, vai sustentar você, assim como Ele veste os lírios, vai vestir você. Então você tira um grande peso das costas, porque alguém assume a responsabilidade do comando da vida, e esse alguém é Jesus Cristo.
Mas o outro impacto que causa é, se você olhar o texto bíblico, eles vão, encontram Jesus, e o texto diz assim: e eles saíram divulgando aquilo que ouviram de Jesus, e todos se maravilhavam do que eles diziam. Presta atenção, eles estão com um rebanho lá no campo. Se você vai supor que eles deixaram lá alguns empregados cuidando do rebanho, que eu duvido muito que eles tinham dinheiro para isso, senão eles não estariam no campo cuidando do rebanho. Se eles tivessem vaqueiros para cuidar do rebanho, eles estariam dormindo em casa e deixam o vaqueiro cuidar do rebanho. Eu duvido muito que eles tinham dinheiro para fazer isso, mas mesmo que você suponha que eles tivessem alguém para ficar cuidando do rebanho, quando eles vão até Jesus, eles não voltam mais atrás do rebanho. Interessante, eles não voltam mais para o rebanho. Eles saem para falar às outras pessoas da cidade o que eles ouviram dos anjos sobre Jesus e como eles encontraram o menino. E o texto diz que os que ouviam o que eles diziam ficavam maravilhados. Mais uma mudança no sistema de valor. Eu fico pensando que pastores se tornaram pregadores. Pastores se tornaram anunciadores do Evangelho. Quando a gente conhece Jesus, a gente não consegue ficar calado, não dá para ficar calado. Não dá. Ao longo da história da igreja, muita gente tentou silenciar a igreja. Se você ler o livro de Atos, em vários momentos você vai ver os discípulos sendo presos. E às vezes, categoricamente, eles eram ameaçados de não contar mais, de não falar mais, e a resposta quase sempre era a mesma: não podemos ficar calados diante do que temos visto e ouvido. Não podemos ficar calados. Ninguém silencia uma pessoa que tem um encontro com Cristo Jesus. Ninguém silencia. O Império Romano tentou isso. Jogou muitos no Coliseu, mas nunca conseguiram silenciar. Ninguém silencia um servo que tem um encontro com Cristo Jesus. Quando você descobre Cristo na sua vida, você não vai conseguir ficar calado, porque essa boa nova precisa chegar às outras pessoas, e nada no mundo vai calar sua voz. Nada no mundo vai calar sua voz. Me acompanhe no segundo texto. Novamente, capítulo 2, desta feita, Evangelho de Mateus. Mateus 2. Mateus 2, a partir do versículo 1. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertavam-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Como eu falei há pouco, os magos, nós não sabemos muita coisa sobre os magos. A tradição diz que eram 3 magos, mas o texto bíblico não diz isso. É muito provável que fosse uma comitiva e não 3. A tradição diz que eram 3 por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. É como se cada um tivesse trazido um presente. O mais provável é que era uma comitiva representativa de uma comunidade, e não apenas 3. O que sabemos desses homens é que eram homens estudiosos dos astros, e que vieram de longe. De algum modo, eles estudando os astros, descobriram uma estrela diferente das normais que eles conheciam. E nos seus estudos, eles associaram a aparição daquela estrela ao nascimento do Messias. E então eles chegam a Jerusalém. Se os irmãos perceberem, aqui nós não estamos mais com Jesus na manjedoura. Se os irmãos notarem, Herodes vai fazer as perguntas a eles, quando é que a estrela apareceu, vai fazer os cálculos, e quando eles não voltam mais para Herodes para dar o relatório, Herodes manda matar os meninos de que idade? 2 anos para baixo. Então percebam que aqueles homens estão aí à procura de Jesus há pelo menos 2 anos. 2 anos entre viagens, chegada a Jerusalém e até chegar a encontrar o menino. Então o menino não está mais na manjedoura. Geralmente a gente vê essas encenações do nascimento de Jesus, aí vemos os pastores e os magos, tudo no mesmo lugar, a menina na manjedoura. Não é bem assim. Eles vão a Jerusalém porque é a capital. Eles vão ao palácio porque o rei tem que estar no palácio. Então eles interpretaram tudo errado neste sentido. Quando Herodes ouve a notícia e de que eles estão ali procurando o rei de Israel, aí Herodes entra em pânico. Herodes entende que está tendo aí um movimento para que ele fosse derribado e alguém assumisse o poder no seu lugar. Por isso ele inquiriu e por isso ele mandou matar os meninos, que era para ninguém correr o risco de assumir o lugar dele. Mas, meus irmãos, quando Herodes tem a notícia, o texto diz que toda Jerusalém se agita. E ele chama quem? Escribas e fariseus, sacerdotes, homens da religião judaica, para dizer, olha, o que dizem as profecias sobre isso? E eles vão dizer o que dizem as profecias. Olha, a profecia diz que ele nasceria em Belém. E citam a profecia. O que os magos fazem? Vão para Belém. E quando eles saem do palácio, eles novamente avistam a estrela e eles a seguem até que ela deixa de se movimentar e para, e eles então chegam no local onde ela está parada, e é exatamente onde está o menino. O que eu quero que você atente aqui? O impacto de um Natal na vida destes homens. Quase 2 anos depois. Já não é o primeiro Natal, é quase o segundo Natal. O impacto na vida desses homens é tamanho que a Bíblia diz que eles procuram diligentemente. Eles foram daqueles que foram se debruçar, que foram estudar, que foram consultar, que foram saber de fato o que se dizia do Messias. Eles não eram daqueles que ficavam aceitando qualquer coisa que alguém dizia. Irmãos, é assustador o que se diz em nome do Evangelho hoje. Antes de sair de casa hoje pela manhã,
eu estava esperando a Jesus e o Mateus terminar de se arrumar, e aí liguei a televisão, que é aquela coisa que a gente fica, né, no botão do controle, passando de canal em canal. Aí está lá um culto, né? Aí está uma multidão, todo mundo com a chave na mão, e o suposto pastor está lá dizendo que você dá uma contribuição de R$70 e recebe a chave. Mas se você não tiver 70, pode dar 20 ou 30. E aí pede todo mundo para levantar a chave. Claro, a chave está escrito o nome da igreja, tudo, né? Porque isso é uma boa propaganda. E aí ele vai orar pela chave. Quando ele orar e ele disser amém, você gira a chave como se estivesse abrindo. Meus irmãos, eu fico me perguntando, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia do evangelho, porque isso não é evangelho, isso não é Bíblia, isso não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus. As pessoas não têm o trabalho de olhar a Bíblia, as pessoas não têm o trabalho de, ouvindo essas histórias, ir lá, ver na Bíblia, será que isso está na Bíblia, será que isso é evangelho? Que se as pessoas tivessem a preocupação de abrir a Bíblia, e o pior é que essas pessoas têm a Bíblia embaixo do braço, está todo mundo de Bíblia lá, mas ninguém tem a coragem de abrir, de olhar lá, capítulo tal, ou dar uma consultada, ninguém tem coragem. As pessoas se satisfazem com qualquer coisa que usa o nome de Deus. A Bíblia fala de um grupo lá no Novo Testamento que quando Paulo pregava, depois da pregação eles varavam à noite, olhando as Escrituras para ver se o que Paulo estava pregando era o que estava na Escritura. Imagina que naquela época eles não tinham assim uma Bíblia no tablet, né? Não tinham uma Bíblia no tablet, eles não tinham uma Bíblia assim igual vocês têm aí, de capítulos e versículos. Imagina que eles tinham aqueles rolos, aqueles pergaminhos, e ficar à noite lá virando pergaminho para olhar se o que Paulo estava pregando era verdade. Aqueles homens não eram enganados, porque eles tinham coragem de ficar à noite, sabe? Aluno de cursinho, fica à noite lá para passar, né? Concurseiro, fica à noite lá para passar no concurso. Pois é, aqueles lá eram desse tipo, ficava à noite olhando para ver se era verdade. Mas hoje em dia o povo tem uma preguiça mental. Tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia no tablet, tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia na internet, em todo lugar, mas ninguém olha. As pessoas aceitam qualquer coisa. Eu já vi cada campanha nessas igrejas aí dizendo que é evangelho, que meu irmão, nem terreiro de macumba tem isso. Está mais avançado do que terreiro de macumba. E diz que é evangelho, diz que é igreja. Esses homens aqui, irmãos, não eram judeus, eram pagãos, vinham do Oriente. Mas eles tinham o cuidado de estudar diligentemente o que a história, o que as coisas diziam sobre esse Messias. E eles foram no lugar certo, na região certa, porque eles pesquisavam, eles não se deixavam levar por qualquer conversa. Quando a gente fala em Natal, irmãos, nós estamos dizendo que isso está na palavra de Deus. Nós estamos dizendo que você precisa consultar a palavra de Deus. Não basta carregar a Bíblia debaixo do braço, não basta abrir a Bíblia no Salmo 91 na sua casa, não basta botar a Bíblia embaixo da mesa, ou em cima da mesa, ou embaixo do travesseiro, não basta ter a Bíblia no seu celular. Consulte em nome de Jesus a Escritura, leia a Escritura. Sabe, eu nunca me preocupei com alguém lendo a Bíblia, eu me preocupo com quem não lê. Porque quando eu me converti, ninguém precisou falar nada para mim. Eu peguei o Novo Testamento e comecei a ler. E aí eu entrei em crise, porque eu via a igreja que eu estava pregando uma coisa e eu lia no Novo Testamento outra. E eu entrei em crise. E aí eu tive que abrir mão daquela igreja e seguir o Evangelho. Qualquer pessoa que lê o Evangelho vai seguir a Cristo. Qualquer pessoa.
Então leia em nome de Jesus. Se você não quer dar crédito à minha palavra aqui, não dê. Mas chegando em casa, abra a Bíblia, leia, em nome de Jesus, leia. Eu duvido, se você ler o Evangelho, se você não seguir a Jesus. Eu duvido. Não tem uma pessoa que se debruce no Evangelho que depois não vai seguir a Cristo Jesus. Não tem uma. Porque vai descobrir que a verdade está ali. Sabe o que aconteceu com esses homens? O texto diz que eles procuraram diligentemente e eles encontraram. Eles não estavam fazendo uma busca qualquer, não. Eles queriam achar o Messias e o texto diz, eles o encontraram. E quando o encontraram, a Bíblia diz que eles o adoraram. Agora preste bem atenção nisso. O texto diz que eles encontraram o menino com Maria. Está aí no texto. Mas eles não fizeram nenhuma penitência a Maria para depois fazer para Jesus. Eles não fizeram nenhum pedido a Maria para Maria fazer a Jesus. E olha que Jesus era um bebê, um menino aí de 1 ano e pouco. Mas a Bíblia diz, o texto diz, está aí na sua mão, que eles prostrando-se o adoraram. Artigo definido ou adoraram. Não adoraram a Maria, não adoraram o rei Herodes, não adoraram a estrela, embora a estrela fosse uma estrela especial, eles não adoraram a estrela, eles adoraram a Jesus. Prostrando-se, o adoraram. E depois que o adoraram, a Bíblia diz, eles ofertaram, eles entregaram a Jesus ofertas. E observe, estas ofertas não eram simplesmente uma questão de dar algo para Jesus, não, elas eram simbólicas, elas tinham toda uma mensagem. Eles deram ouro, incenso e mirra. Ouro era o reconhecimento do reinado de Jesus, era assim que os reis da época eram coroados. Isaías 9,6 diz, e o governo estará sobre os seus ombros. E o governo estará sobre os seus ombros. Lucas 1, 31 a 33 diz, e eis que conceberás e darás à luz um filho, o qual porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando eles estavam dando ouro, eles estavam reconhecendo exatamente isso. Ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas deram incenso. Incenso é uma resina aromática. Geralmente era queimada nos cultos de adoração a Deus como símbolo das orações que subiam para o céu. Na atitude dos magos, eles estavam reconhecendo ali o sacerdócio de Jesus, eles estavam reconhecendo, oferecendo incenso, que Jesus era aquele que mediaria, era aquele que intermediaria entre o homem e Deus, era aquele que levaria as nossas petições ao Pai, era aquele que nos representaria diante do Pai. E a palavra diz assim, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Hebreus 7,17 diz, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é aquele que está entre nós e Deus, ninguém mais. A Bíblia não coloca uma hierarquia do tipo peça a Maria, que peça a mãe, que pede ao filho, que pede ao pai. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sacerdote. Ele é aquele que está entre nós e Deus. Ele é aquele que intermedia. Ele é o caminho. Ele é o mediador, ninguém mais. O terceiro presente era a mirra. Mirra é uma resina que era usada para se fazer um perfume caríssimo naquela época. Esse perfume muitas vezes era usado nos corpos das pessoas que eram sepultadas. Os magos, na verdade, quando davam mirra, já estavam ali como que prevendo a morte de Jesus por nós. Se você olhar o texto bíblico de João 19, verso 39 e 40, ali diz assim, e Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés.
Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. Observe, a mirra que os magos estavam dando ali já era a antecipação da morte de Jesus, o anúncio da morte de Jesus que aconteceria muitos anos depois. E quando Jesus é morto, o texto bíblico diz que Nicodemos se encarregou de perfumar o corpo de Jesus que ia ser sepultado com mirra. Então, naquele presente lá, estava o reconhecimento de que Jesus era Rei dos Reis, estava o reconhecimento de que Jesus era o nosso sacerdote, o nosso mediador, estava o reconhecimento de que ele morreria na cruz pelo meu e o seu pecado. Esse era o sentido do presente dos magos. Nada tem a ver com essa troca de presente que a gente faz no Natal. Absolutamente nada, nada. Mas deixa eu terminar para você hoje à noite dizendo isso. Os pastores foram impactados. Ouviram de Jesus, largaram tudo que tinham e foram em busca de Jesus. E quando encontraram Jesus, preferiram anunciar Jesus do que voltar para o campo. Todos os parâmetros de decisões daqueles homens foram mudados. Todos. Os valores foram mudados por causa do encontro com Jesus. Os magos, ao ouvirem de Jesus, nem imagino como, decidiram inquirir, decidiram pesquisar, decidiram investigar. E nessa investigação, eles foram mais de um ano atrás da pessoa de Jesus. Mais de um ano. E acharam. E acharam. E quando acharam, o adoraram. Não adoraram Maria, não adoraram o rei Herodes, apesar da sua fama, não adoraram a estrela, apesar de ser uma estrela especial, adoraram a Jesus. E na adoração a Jesus, eles reconheciam que ali estava o Rei dos Reis, ali estava o sacerdote que eles precisavam para suas almas, ali estava aquele que morreria e pagaria os seus pecados na cruz do Calvário. Eu queria que você pensasse nisso hoje à noite. Qual é o impacto que o Natal tem feito na sua vida? É só de luzes, festas, presentes, Papai Noel? Qual é o impacto? O Natal que a gente comemora já aconteceu na sua vida? Jesus nasceu já na sua vida, no seu coração? Você já teve um encontro com Jesus como os pastores tiveram, como os magos tiveram? Você já teve preocupação de inquirir, de olhar a Bíblia, de pesquisar para ver o que a Bíblia diz? Você já teve essa curiosidade, já fez isso? Eu queria desafiar você a ter coragem de como aqueles magos adoraram a Jesus. Eu queria desafiar você a como aqueles pastores abrir mão dos seus valores e colocar Jesus como o valor maior da sua vida. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida a Jesus. Porque Natal sem Jesus não é Natal. Vida sem Jesus não é vida. Caminho sem Jesus não tem norte. É perdição. Entregue sua vida a Jesus hoje. Não deixe para depois não. Não adianta nada Jesus ter nascido numa manjedoura se ele não nasceu no seu coração, na sua vida. Não adianta nada Jesus ter feito parte da vida dos pastores, dos magos, se não faz da sua. Não adianta nada os pastores terem tido a alegria de sair anunciando, dos magos terem a alegria de encontrar e adorar. Não adianta nada se essa alegria não acontece para você. E se não acontece para você, a vinda de Jesus não tem sentido para você. Para ter sentido, ela precisa acontecer na sua vida. Ela precisa acontecer no seu coração. Então, se tem alguém hoje à noite que gostaria de entregar a vida a Jesus, de dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus no meu coração, eu quero que Ele mude os meus valores, eu quero viver para Ele, eu quero segui-lo,
eu quero obedecer. Se tem alguém que gostaria de tomar uma decisão desse tipo hoje à noite, eu quero pedir que você levante a sua mão, dizendo: eu quero. Eu quero. Tem alguém? Tem alguém que gostaria de fazer essa decisão? De fazer como aqueles magos, de dizer: olha, não quero adorar ninguém não, quero adorar Jesus. Só Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Levante sua mão comigo, dizendo: eu quero fazer essa decisão. Tem alguém? Tem alguém? Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, como é bom saber que o Senhor não nos deixou sozinhos. Como é bom saber que o Senhor não nos deixou perdidos. Como é bom saber que o Senhor veio à nossa procura, que o Senhor veio à nossa busca. Como é bom saber que o Senhor nos ama, a ponto de deixar toda a glória na morada do céu para descer à terra como um de nós, para nos tomar para o Senhor, para cuidar de nós. Como é bom saber disso. Deus, que essa mensagem invada os nossos corações, os corações dos nossos amigos que estão aqui no templo, daqueles que estão nos assistindo pela internet. Deus, que Jesus possa ser real, significativo para cada um deles. Deus, que a Tua graça nos cubra, que Teu amor encha as nossas vidas e os nossos lares. Nos dá, Deus, uma semana na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Quero mais uma vez agradecer a você que está aqui no templo, mais uma vez agradecer a você que nos assistiu pela internet. Deus abençoe sua vida.